Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do uso da DBR como metodologia de pesquisa e vamos para as partes 8 e 9, como construir perguntas e objetivos dentro desse contexto da DBR. Então vamos nós. Tá aqui, ó. O que são perguntas de partida numa pesquisa, né? Uma pergunta de partida é um farol que vai guiar toda a investigação. Então, é muito importante que você saiba fazer a pergunta e que a pergunta esteja condizente com aquilo que você realmente quer investigar. É uma questão central que você busca responder e que vai nortear todo o seu trabalho. Vai definir o foco da pesquisa e também vai determinar quais são os caminhos que você vai ter que seguir para encontrar essa resposta, tá certo? Na DBR, a gente tem algumas perguntas que são mais ou menos padrão para que a gente possa desenvolver uma pesquisa que contenha essa característica. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma geral, ampla, e que depois vocês podem adaptar aos contextos de vocês, tá certo? Então, a principal pergunta, né, e aí a gente vai dividir em pergunta principal e perguntas secundárias, né, porque elas vão trazer para a gente um direcionamento do que a gente tem que fazer enquanto objetivo geral e também enquanto objetivos específicos, né, então isso ajuda bastante. Então, aqui, ó, na pergunta principal, já trabalhando com a questão da DBR, eu vou dar um zoom aqui para facilitar, tem o seguinte, ó. De que forma uma proposta de sequência didática, construcionista e tecnodocente que proporciona o desenvolvimento de MEIDs no formato como? É no formato de jogo? É no formato de vídeo? É no formato de podcast? É no formato de blog, de site? Né? Que formato é esse, tá bom? Por isso que eu coloquei do artefato tecnológico digital escolhido. E aí, por exemplo, se você vai fazer desculpa. Se você vai fazer no formato de jogo e você vai utilizar o Word Wall, é preciso que você diga isso, né? Então, ó, proporciona o desenvolvimento de images no formato de jogo na plataforma Word Wall ou de livro-jogo na plataforma Twine ou de vídeo, né? E aí você precisa dizer qual é o local no CapCut onde você vai fazer a edição do vídeo, tá certo? Dizer o que você vai fazer e qual a plataforma que você vai usar, certo? Influencia no processo de aprendizagem do quê? Do conceito, do fato, do procedimento, tá certo? Se for os três, você bota os três. Mas geralmente, né, para focar um pouco mais, a gente olha ou para o conceito, ou para o fato, ou para o procedimento. Quem trabalha geralmente com matemática e ciências, né, vai geralmente olhar para o conceito e para o procedimento. Quem trabalha com história, geografia, né, geralmente vai olhar para o conceito e para o fato, tá bom? Então, é muito comum, né, a gente focar ou em um ou em dois que estejam mais correlacionados com a área de conhecimento que a gente está trabalhando, tá? Então, influencia no processo de aprendizagem, do conceito de função afim, do conceito de oração subordinada substantiva, né? E é por isso que é conceito, fato ou procedimento do conhecimento científico escolhido, de estudantes do quê? Né? Do 8º ano do ensino fundamental, do 1º ano do ensino médio. Né? Então, essa especificidade também tem que ter, tá certo? Na pergunta de vocês. Dependendo da pergunta que você faz, isso já vai desembocar lá no objetivo geral, que vai ser muito semelhante à pergunta que você desenvolveu, tá certo? Então, fica bem atento a isso. Eu coloquei aqui o termo influencia, tá certo? Mas você pode trocar esse termo e colocar outro. Impacta no processo de aprendizagem, afeta o processo de aprendizagem, tá certo? Eu acho que influencia é mais leve. Então, toma cuidado, inclusive, com essa escolha que você vai fazer de algumas palavras que você vai colocar na pergunta principal, porque como é o foco da sua pesquisa, então você precisa estar bem consciente de todas as palavras que você está utilizando para formular essa pergunta, tá bom? Então, fiquem atentos a isso.
Professora, não é plágio se a gente copiar e colar desse jeitinho que a senhora escreveu? Eu recomendo que para evitar esse tipo de situação, né, porque a gente está num processo metodológico que tem uma característica que acaba que no final das contas todo mundo vai ficar com essa característica, né? E como a DBR ela é utilizada para que a gente possa avaliar sequências didáticas, então, querendo ou não, a gente vai olhar para a viabilidade dessa sequência didática, a gente vai olhar para o impacto, a influência dela na aprendizagem dos estudantes. Isso é de praxe, então acaba que fica tudo um pouco parecido, né? Então, se eu tiver 10 orientandos, eles vão estar com perguntas muito semelhantes, tá certo? É mais ou menos isso mesmo. Mas se você quiser trocar aí algumas palavras que eu coloquei para não ficar ipsis literis idêntica a que está aqui, não tem problema. Só toma cuidado, né, para você fazer escolhas de palavras que você tenha consciência do que você está escrevendo, porque depois você vai ser questionado em relação a isso. Vai passar primeiro pelo meu crivo como orientadora e depois pelo crivo da banca, que não é só uma pessoa. Então, fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? E em relação às perguntas secundárias, né? Então, eu tenho que fazer perguntas que vão me ajudar a responder a essa pergunta maior aí, que é a pergunta principal, né? Então, eu coloquei as seguintes perguntas, coloquei 4. Quais dificuldades conceituais, factuais e procedimentais os estudantes, né, de tal ano, de tal ensino, apresentam em relação ao conteúdo científico escolhido dentro do seu contexto pessoal e escolar? Então, a gente precisa investigar quais são as dificuldades que eles têm. Se você está trabalhando dentro de uma perspectiva conceitual e procedimental, então você só vai escrever conceituais e procedimentais. Se você está trabalhando só com conceituais, você vai escrever só conceituais, tá? Então, quais dificuldades conceituais os estudantes do 8º ano do ensino fundamental apresentam em relação a que conteúdo? Ao que você escolheu no seu trabalho, né? Você já não vem falando sobre ele desde o princípio, né? Eu vou estudar sobre função afim, que foi o exemplo da matemática que eu dei. Então, em relação ao conteúdo de função afim, né? Ao conteúdo de orações subordinadas substantivas, que foi outro exemplo que eu dei, né? Dentro do seu contexto pessoal e escolar, tá certo? Então, é importante que esses contextos eles fiquem bem explícitos. Se você acha que não vale a pena olhar para o contexto pessoal em relação a essas dificuldades aí, você tira o pessoal e deixa aí só o contexto escolar mesmo, tá certo? Tem problema. A outra pergunta: quais semelhanças e diferenças conceituais, factuais e procedimentais sobre o conteúdo científico escolhido ficam evidentes quando são comparados os conhecimentos prévios dos estudantes dessa faixa etária aí com os conhecimentos adquiridos durante e após a aplicação da sequência didática a partir do desenvolvimento de MADES com base em jogos na plataforma WordWall, com base em livros-jogos na plataforma Twine, tá bom? Ou com o software WordWall, ou com o software Twine, tá certo? Veja que todas as vezes que você escrever que vai ser conceitual e factual, você vai ter que ficar repetindo isso e vai ter que ter essa consistência. Não adianta nada você falar no começo que você vai trabalhar com conceitual e factual e depois você vai trabalhar com procedimental, entendeu? Então, você tem que ter coerência com o que você está escrevendo e você está pensando. Então, escolha bem direitinho se você vai trabalhar com conceitual, factual e procedimental, um deles, todos eles, ou a combinação 2 a 2, tá? Veja que eu também aqui estou perguntando quais semelhanças e diferenças, né, ficam evidentes quando são comparados. Então, vai haver um momento na pesquisa que vocês vão coletar, né, os conhecimentos deles a respeito desses conteúdos, tá certo? Para identificar essas dificuldades, que é o que está apresentando aqui na primeira pergunta, e depois vocês vão aplicar, eles vão desenvolver os MADES deles, né? Vão desenvolver os jogos, os vídeos, né? O que for, tá certo? Para que você possa comparar durante esse desenvolvimento e após esse desenvolvimento, né? Se houve alguma
semelhança ou diferença. Eles conseguiram superar as dificuldades? Eles não conseguiram superar? Eles aprofundaram alguns conhecimentos? Eles ficaram estagnados? Como é que foi, né? Então, é uma pergunta que é muito relevante da gente fazer para saber se a sequência didática está ajudando nesse processo. A terceira, qual é o nível de viabilidade da sequência didática desenhada, considerando-se os aspectos da aplicabilidade, fidelidade e clareza quando aplicada junto aos estudantes dessa faixa etária que vocês também vão definir. Também lembra disso, toma cuidado. Definiu que vai ser o primeiro ano do ensino médio, vai ser o primeiro ano do ensino médio eternamente no seu trabalho, tá certo? Precisa ficar evidenciando isso o tempo todo? Na minha escola, digamos assim, de formação de mestres e doutores, né, para ser pesquisadora, me ensinaram que sim. Então, vamos fazer como eu aprendi. Pode ser que alguém da banca reclame em relação a essa questão, mas eu aprendi que quanto mais focado e quanto mais informações a gente trouxer, mesmo que repetitivas, para a pesquisa é fundamental, tá certo? Tanto para quem vai ler, quanto para nós que estamos aprendendo e vivenciando esse processo. Então, vocês precisam se apropriar, e agora é um momento excelente para isso, do que vocês vão fazer como pesquisa, tá bom? Então, eu preciso saber da viabilidade da sequência didática. Porque, anteriormente, eu estou fazendo perguntas sobre a aprendizagem dos alunos, mas até que ponto essa sequência didática proposta ela é realmente viável no sentido da aplicabilidade? Será que eu ter pensado em 8 aulas para essa sequência didática realmente vai acontecer na realidade? Será que a teoria que eu estou utilizando na sequência didática realmente vai auxiliar, né, em algum momento nesse processo de ensino? Né? Será que os alunos, quando estiverem trabalhando, né, dentro das aulas, vão entender quais são as propostas que a gente está trazendo dentro da sequência didática? É isso que eu estou querendo saber quando eu pergunto o nível de viabilidade, tá certo? Mais para frente, na metodologia, a gente vai, digamos assim, esmiuçar o que é aplicabilidade, o que é fidelidade, o que é clareza. Mas eu já adianto que tem essa característica. Então, será que esse instrumento que está na minha mão, que é a sequência didática que a gente elaborou, ela vai atender vai ser viável no final das contas e vai atender essas 3 coisas, tá bom? E aí é uma pergunta super relevante. Essas perguntas estão vinculadas diretamente à DBR. Eu não poderia fazer uma DBR sem saber sobre a viabilidade da sequência didática, ou sem saber como é que é o processo de aprendizagem dos estudantes que passaram por essa sequência. E também não seria DBR se eu não fizesse a última pergunta. Quais elementos da sequência didática precisam ser alterados após sua aplicação em sala de aula? Então, eu preciso saber do redesenho dessa sequência didática, porque eu faço um desenho para que ele possa ser testado. É para isso que existe a pesquisa. Eu vou testar esse desenho. E eu vou testar olhando para a aprendizagem dos estudantes e para a viabilidade enquanto documento mesmo, né? E aí eu vou obter uma resposta a partir da análise que eu vou usar. Diante dessa resposta, né, e da própria aplicação, o que precisa ser mexido, né? E aí a gente mexe, né? No caso do mestrado, a gente não tem tempo de mexer, né? A gente só tem tempo de dizer, olha, quem for usar de novo, mexa aqui, mexa acolá, né? Mas um aluno de doutorado, ele vai ter tempo de mexer, vai ter tempo de fazer uma nova sequência didática, mas assim, né? Ajustes na sequência didática e reaplicar para obter novos resultados e ter elementos comparativos, tá certo? Então, por isso essa pergunta é tão importante. Quais elementos da sequência didática precisam ser alterados? Porque eu preciso fazer o redesenho dela, pelo menos indicar essa sequência didática. Redesenho também é uma das etapas da DBR, na realidade é a última, tá bom? Então, essas perguntas todas estão completamente conectadas com a proposta da DBR.
Feitas as perguntas, nós vamos então para os objetivos, né? E o que é um objetivo? Um objetivo é um mapa, gente, que vai guiar toda a sua jornada de pesquisa investigativa que você vai se debruçar. Você vai definir de forma clara e concisa o que você pretende alcançar com o seu estudo. E aí você vai responder qual é o propósito principal da sua pesquisa. Na DBR, o propósito principal da pesquisa é avaliar, certo? Não tem como fugir disso. A gente sempre avalia a proposta da sequência didática. Aqui eu coloquei ainda assim, avaliar a influência de uma proposta de sequência didática construcionista e tecnodocente no processo de aprendizagem dos estudantes, né? Aí você vai dizer qual é o ano e o ensino em relação àquilo que você já definiu anteriormente. Qual é o conceito, qual é o procedimento, qual é o fato, né? De que conhecimento científico que você escolheu. Então, avaliar a influência de uma proposta de sequência didática construcionista e tecnodocente no processo de aprendizagem de estudantes do primeiro ano do ensino médio em relação ao conceito de função afim e os seus procedimentos vinculados, tarará, tarará, tá certo? Então, você pode colocar isso. Ou então, se você não quiser avaliar a influência, você pode colocar outra palavra aqui que substitua a influência, né? Avaliar o impacto da proposta de sequência didática no processo de aprendizagem dos estudantes, tal, tá bom? Então, você pode mudar aí algumas coisas, pode colocar, mudar a ordem das coisas. O que você não pode mudar é o fato de você estar trabalhando com uma avaliação. O que nós fazemos é, de fato, na DBR, avaliar a sequência didática. Então, isso aí não pode mudar. Mas o resto, você vai ter que adaptar, obviamente, o seu objetivo, né? Olhando sempre a sua pergunta principal, para saber se está condizente, tá certo? E colocar aí todos os elementos que são necessários para a construção desse objetivo. Professora, mas esse objetivo tem 3 linhas. É isso mesmo? Tão grande? É isso mesmo, gente. O objetivo de pesquisa, ele precisa ter foco, além de várias outras coisas, tá certo? Mas quando a gente foca, a gente precisa dizer com detalhes o que é que a gente vai fazer. Então, quanto mais delimitado o seu objetivo estiver, mais ele vai ser fácil de ser alcançado, né? Porque vai ficar bem claro na sua cabeça o que é que você realmente precisa fazer, tá bom? E vamos para os específicos, né? O que são os objetivos específicos? São as etapas de uma jornada para alcançar o objetivo final. Então, eu preciso fazer coisas menores para poder avaliar, né? Eu não estou querendo avaliar a sequência didática, ou o impacto, ou a influência, né? Na aprendizagem dos estudantes. Então, eu preciso saber quais são as etapas que eu tenho que perseguir, né? Para que eu possa alcançar aquele objetivo maior, né? Então, ele vai detalhar as ações que serão realizadas para atingir esse objetivo geral, quebrando aí em partes menores e mais gerenciáveis. São desdobramentos do objetivo geral, né? Indicando as metas concretas que serão alcançadas ao longo da pesquisa. Então, vamos lá, né? Eu coloquei 4 perguntas lá em cima, mas eu lancei aqui apenas 3 objetivos, tá bom? Então, o primeiro deles é analisar a viabilidade da sequência didática, comparando-se sua proposta estrutural com os resultados obtidos após sua aplicação em sala de aula junto aos estudantes do tal ano de tal ensino, tá certo? Então, eu preciso analisar essa viabilidade em relação àqueles 3 quesitos que estão lá, né? A aplicabilidade, fidelidade e clareza, tá bom? Então, esse elemento é fundamental. Professora, por que não repetiu aqui? Poderia ter repetido, ter colocado esses 3 elementos? Poderia sim, não tem problema nenhum. Se você quiser, pode colocar. Às vezes, a banca acha que é muito grande demais, né? E aí, depois, vocês decidem, né? O que vocês optam. Eu vou com vocês, né? Aliás, a minha função como orientadora é construir o trabalho junto com vocês e estar lá para aguentar, né, as críticas, né, e fundamentar tudo aquilo que a gente está se propondo a fazer, tá bom? Então, nós estamos juntos.
Outro aspecto, se um é analisar a viabilidade, o outro vai ser analisar a aprendizagem dos estudantes de tal ano, de tal ensino, sobre o quê? Conceitos, fatos, procedimentos. Aí você já sabe que você tem que escolher o que é o seu, né? E qual é o seu conteúdo específico, né? Comparando-se seus conhecimentos prévios com aqueles adquiridos durante e após a aplicação da ESD. Então, está muito próximo da pergunta que foi feita em relação a isso. E esse objetivo aqui, ele responde as duas primeiras perguntas que constam lá em cima, né? Saber quais são as dificuldades que eles têm e depois saber de que forma essa sequência didática influenciou na aprendizagem dos estudantes, tá certo? Então tem esse elemento aí importante. E por fim, redesenhar a sequência didática diante das indicações de modificações ou de modificação surgidas no decorrer de sua aplicação, né? De sua aplicação não precisava da SD, né? De sua aplicação junto aos estudantes de tal ano, de tal ensino, tá bom? Então, eu vou analisar a viabilidade, vou analisar a aprendizagem dos estudantes e vou redesenhar a SD para poder avaliar a influência da proposta de sequência didática. E vocês podem estar me perguntando assim, mas professora, e qual vai ser então o produto educacional? O produto educacional é a sequência didática, certo? E ele é um produto educacional tão importante que ela vai ser o centro de todas as coisas do seu trabalho, porque é ela que vai ser avaliada. Então, dentro do seu mestrado profissional, você vai ter um produto cujo objetivo do seu trabalho é avaliar esse produto, né? Mas a gente vai avaliar esse produto para saber a viabilidade dele e a influência dele na aprendizagem dos estudantes, tá certo? Muito bem, então é isso que vocês têm que fazer na realidade, né? Adaptar as perguntas e os objetivos à situação da pesquisa de vocês, escrevendo com as palavras de vocês, mas os verbos que estão no infinitivo, porque objetivos sempre tem verbos no infinitivo, né? É necessário manter, tá bom? E tomem cuidado, tá certo? Tem gente que adora, fala assim, vamos analisar e vamos definir e vamos... E aí coloca 3 objetivos numa linhazinha dessa só, né? Tá certo? Aí toma cuidado, porque cada objetivo que você tiver, cada verbo no infinitivo que você tiver, é um objetivo, tá bom? Então, não vai escrever 3, 4 verbos no infinitivo, porque cada um vai significar uma ação diferente, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Quais são as atividades, né? Dessa vez, realmente, não há necessidade de busca nenhuma de materiais, tá bom? Vocês vão reescrever ou principalmente refletir sobre as perguntas e os objetivos de vocês, tá certo? Então, agora é um momento muito mais voltado para aquilo que vocês vão fazer, de fato, do que necessariamente vocês se debruçarem na fundamentação teórica, tá? Aí o que eu quero? Eu quero que vocês escrevam um texto com as perguntas, né? Do jeitinho que eu fiz ali, né? Todo topicado, eu diria assim, né? Em tópicos. Uma pergunta principal e 4 perguntas secundárias. E os objetivos, um geral e 3 específicos. Vocês vão continuar utilizando o arquivo, né? No texto preliminar. Continuei deixando as diretrizes para vocês, tá certo? Para que vocês mantenham essas diretrizes, para depois eu olhar, comparar. Lembrando que essas diretrizes são o norte para ajudar na escrita, mas dessa vez, lembra que os verbos precisam permanecer. Vocês podem mudar a ordem, né, da frase, vocês podem colocar, obviamente, as palavras que fazem parte do contexto de vocês, mas vocês precisam utilizar como um norte, tá? E eu deixei o arquivo formatado, lembrem-se disso, tá bom? Os que eu tenho recebido até então estão ok, mas caso seja necessário copiar e colar, né, do Word para o Drive, sempre acontece uma desformatação, tá? Então, fiquem atentos aí. Estamos usando o Times New Roman 12, espaçamento 1,5, justificado, tá bom? Por favor, mantenham esse padrão, tá certo? Dessa vez não vai haver referências, né?
escrevam que eu vou dar uma olhadinha e dar um feedback para vocês. Quem não é meu orientando, quiser tirar mais algumas dúvidas, esclarecer, é só mandar aí nos comentários que eu converso com vocês, tá bom, gente? Então, fiquem bem, escrevam direitinho e até o próximo vídeo.